no coração da Europa, em dezembro de 1944, quando muitos acreditavam que a guerra caminhava para o fim. A Alemanha nazista surpreendeu o mundo ao lançar aquela que seria sua última e mais agressiva ofensiva. A Batalha das Ardenas, as tropas aliadas, exaustas, após meses de avanço contínuo, jamais imaginariam que Hitler ainda teria forças para organizar um golpe tão arriscado, apostando tudo em uma manobra capaz de virar o jogo da guerra. As Ardenas, uma região densa, fria e coberta por florestas, parecia improvável para qualquer ataque em larga escala. E justamente por isso foi escolhida. As primeiras horas da ofensiva alemã foram marcadas por um silêncio estranho, logo rompido por um rugido ensurdecedor de artilharia que caiu sobre posições americanas dispersas. Era o início de um dos confrontos mais intensos e desesperados da Segunda Guerra Mundial, no qual o clima, a geografia e o fator surpresa se uniram para criar um cenário onde cada decisão poderia significar a sobrevivência ou o colapso total. A estratégia alemã buscava dividir o fronte aliado ao meio, avançando rapidamente até o porto de Antuérpia para interromper completamente o abastecimento dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Hitler acreditava que, se conseguisse desestabilizar os exércitos ocidentais, talvez ainda houvesse tempo de negociar uma paz favorável, enquanto concentrava forças contra o avanço soviético no leste. Para isso, concentrou tanques, tropas de elite e armas Requiem, desenvolvidas, tudo protegido por uma densa cortina de neblina que impedia o apoio aéreo aliado. As primeiras unidades norte-americanas atingidas foram pegas completamente desprevenidas. Muitas acreditavam que a região estava segura e que nada além do inverno rigoroso seria uma ameaça, quando colunas de blindados alemães surgiram entre as árvores. A sensação inicial foi de descrença, logo substituída por uma corrida desesperada para reorganizar linhas de defesa improvisadas. Enquanto isso, aldeias e estradas estreitas se transformavam em campos de batalha onde tanques lutavam quase corpo a corpo, presos entre neve e lama congelada. O inimigo avançava rápido, explorando cada brecha e se esforçando para capturar interseções cruciais antes que os reforços chegassem. Soldados americanos, muitos deles jovens e sem experiência em combate de inverno, tinham de improvisar posições defensivas em casas destruídas, celeiros abandonados e montes de terra congelada. O vento cortante parecia rasgar o rosto, a visibilidade diminuía e cada ruído ecoava como um aviso de que os alemães estavam se aproximando novamente. Essa combinação de surpresa, terreno difícil e clima hostil fez com que os primeiros dias da ofensiva fossem devastadores, criando a impressão de que nada seria capaz de segurar o avanço nazista. Mas, apesar das dificuldades, a resistência começou a ganhar forma. No centro dessa resistência surgia a cidade de Bastogne, um ponto estratégico indispensável para qualquer avanço na região. A divisão aerotransportada 101, mesmo cercada por todos os lados, manteve-se firme, recusando qualquer ideia de rendição. Os soldados mal equipados para o frio extremo enfrentavam falta de munição, comida e roupas adequadas, mas ainda assim defendiam cada rua como se fosse a última. A resposta curta e direta à exigência alemã de rendição Nutz tornou-se símbolo da determinação que impediria o colapso total. Bastogne se tornou uma fortaleza e sua resistência travou o avanço alemão, dando tempo para que os aliados reorganizassem suas tropas e preparassem um contra-ataque massivo. À medida que o inverno avançava, o céu, enfim, começava a abrir. E esse detalhe, aparentemente simples,
mudaria o rumo da batalha. Com a melhora das condições climáticas, a aviação aliada voltou a operar, transformando colunas de tanques alemães em alvos fáceis na neve. A Luftwaffe, já enfraquecida, não tinha condições de enfrentar os bombardeiros e caças que retomavam o domínio dos céus. Enquanto isso, novas divisões americanas chegavam ao fronte, restaurando a linha defensiva e empurrando o inimigo para trás, passo a passo. O que antes parecia um avanço irresistível da Alemanha começava a se desfazer diante da habilidade logística e da superioridade aérea dos aliados. Tanques Sherman avançavam por estradas estreitas onde jaziam veículos destruídos, enquanto colunas de infantaria se moviam com cautela limpando vilarejos e florestas tomadas pelos alemães semanas antes. A cada noite, a temperatura caía a níveis quase insuportáveis, congelando armas, dificultando movimentos e aumentando o sofrimento de soldados que mal dormiam. A batalha já não era apenas um confronto de forças armadas, mas uma disputa brutal contra a própria natureza. Ainda assim, a moral aliada aumentava conforme os relatos de que o inimigo estava ficando sem combustível e munição. As unidades alemãs, antes tão agressivas, agora recuavam lentamente, tentando conservar o que restava de seus recursos para evitar a destruição completa. Enquanto os aliados recuperavam terreno, a situação interna das tropas alemãs se tornava cada vez mais desesperadora. Muitos soldados lutavam sem aquecimento, sem comida suficiente e sem a certeza de que seriam resgatados. O plano inicial de atingir Antuérpia já estava completamente fora de alcance, e o que restava agora era tentar salvar o maior número possível de homens e equipamentos. A confiança do início da ofensiva transformou-se em angústia, e relatos da época mostram tropas inteiras sendo forçadas a abandonar veículos simplesmente porque não havia mais combustível. A guerra, que Hitler tentava reverter com o último impulso, finalmente cobrava o preço de anos de desgaste, bloqueios e derrotas sucessivas a essa altura. O contra-ataque aliado já estava plenamente consolidado. Generais como Patton moviam divisões inteiras em velocidades impressionantes, rompendo cercos, recuperando cidades e reabrindo estradas estratégicas. A coordenação entre infantaria, blindados e aviação criava um ritmo avassalador que a Alemanha não tinha mais capacidade de acompanhar. Cada quilômetro recuperado revelava o rastro de destruição deixado pela ofensiva inicial. Casas queimadas, florestas marcadas por explosões e soldados exaustos, tanto alemães quanto americanos, tentando sobreviver em meio ao caos. A linha inimiga, antes expansiva e agressiva, ia sendo empurrada de volta às posições originais, até finalmente colapsar. Com o fim da Batalha das Ardenas, a Alemanha perdeu não apenas dezenas de milhares de soldados e veículos, mas também qualquer chance real de recuperar a iniciativa na guerra. O fracasso da ofensiva marcou de maneira definitiva o início do colapso do Terceiro Reich. A partir dali, os aliados avançariam quase sem interrupções até cruzar o Reno e invadir o território alemão. Receberia relatórios que confirmavam sua última grande derrota, percebendo que nenhum plano ousado seria capaz de reverter o destino que se aproximava. A batalha, que começou com um ataque fulminante em meio à neve, terminou como um símbolo da resistência aliada e da exaustão total do exército alemão. A Batalha das Ardenas deixou marcas profundas, tanto no terreno quanto na memória dos que sobreviveram. O confronto revelou a capacidade humana de resistência em condições extremas e mostrou que, mesmo nos momentos mais incertos, a determinação de unidades cercadas e mal equipadas poderia mudar o rumo de uma guerra. Hoje, a região das Ardenas guarda monumentos e museus
que preservam a memória daqueles dias gelados, lembrando o mundo de que a história é feita não apenas de grandes estratégias, mas também de coragem individual. E, enquanto o inverno europeu segue cobrindo a floresta com neve, muitos ainda imaginam o som distante de motores, tiros e explosões que ecoaram naquela que foi a última grande carta da Alemanha nazista antes de sua queda definitiva.